tarde. Hoje é dia 6 de abril de 2018. Estamos começando mais um programa Fundos Imobiliários aqui pela Infomoney TV. Hoje é um dia aí meio tenso, histórico, só se fala do tal da prisão ou não prisão do ex-presidente Lula. Vamos falar de fundo imobiliário, vamos descontrair, vamos falar de fundo imobiliário sobre outra ótica. Hoje o nosso tema é a matemática nos fundos imobiliários. Eu vou conversar aqui com o Su. O Su é o professor do Infomoney, mestre dos derivativos, matemático. O cara já foi quase campeão de fazer conta de cabeça. Essa me dói, assim, me humilha, sabe? Alguém que foi quase campeão de fazer conta de cabeça. Ele conta essas histórias já já. Além de ter uma simpatia ímpar. Então ele vai falar, um matemático que gosta tanto de derivativo, mas que também olha para fundos imobiliários. Vamos ver como que casa essa curiosa junção aí de derivativos com fundos imobiliários? Já num papo muito gostoso com o Su. Eu vou falar dos fatos relevantes, vou dar um destaque e, claro, falar lá do nosso curso também. Deixa eu começar aqui a comentar os fatos relevantes. Desde a outra semana, dia 28 de março, o Floripa Shopping anunciou que o shopping vai receber uma dívida no valor de um pouco mais de 1 milhão. E como o fundo tem 35,37% do shopping, essa fração também da dívida vai ser recebida pelo fundo. Isso vai gerar um impacto de 28,65% na receita e de um pouquinho mais de 100% no rendimento. Mas preste atenção, isso não é recorrente. É uma dívida que foi recebida. Vai ter um impacto grande no rendimento, mas isso não é para sempre, né? Dia 29 de março, o Vila Olímpia Corporate, o VELOL 11, anunciou que 2 inquilinos não pagaram o aluguel de março. E então o rendimento vai ser 0,09 menor em função disso. E esses 2 contratos de locação representam 7,64% da receita imobiliária desse fundo imobiliário. Vamos esperar que esses 2 possam pagar, né? Resolver esse problema e pagar o aluguel. Também no dia 29 de março, o BB Renda Corporativa, o BBRC11, diz que vai começar a fazer uma retenção de 10 centavos por cota nos meses de março e abril para custear a obra da construção da agência Raposo Tavares. No fato relevante tem a menção ao fato anterior, não chegou a ser um fato relevante, mas um comunicado ao mercado anterior. Já tinha sido feita essa retenção, pelo que eu entendi, depois ela teve que ser distribuída. O que eu entendi? Eles já vinham fazendo essa retenção para começar a construção. Por algum motivo, acho que a construção não começou ou não gastaram todo o dinheiro no período que esperavam. E aí, como diz a regra, tem que distribuir. Então, eles distribuíram novamente e agora vão começar a reter para tocar a obra a partir de agora. Foi isso que eu entendi. Também no dia 29/3, TRX Real Logística Renda 1, TRXL11, vai fazer uma retenção de 5% do rendimento mensal para uma reserva de contingência que é necessária para fazer uma manutenção no imóvel TRX Dutra no valor de R$ 1.358.000. Já houve uma Assembleia Geral para aprovar isso, a Assembleia Geral não sei se não aconteceu, se não aprovou, enfim, eles disseram que agora é emergencial, que não dá para esperar a aprovação e que vão começar a fazer essa retenção. Está lá no fato relevante do dia 29/3. E no dia 2 de abril, o CSHG Real Estate, o HGRE11, anunciou praticamente a aquisição de mais um imóvel na Avenida Faria Lima, 1485. É esse imóvel que você vê na foto, edifício Mário Garneiro, né? Centro Empresarial Mário Garneiro. Tem uma curiosidade, eu comecei minha vida profissional no mercado de capitais trabalhando nesse prédio, talvez no primeiro andar, eu não me lembro, mas era um andar baixo, talvez seja até esse primeiro andar que eles estão comprando agora. O valor da aquisição é de R$ 7 milhões, que equivale a 9.578 por metro quadrado. Foi feito um pagamento de um sinal agora e o pagamento mesmo, o final, só depois de diligências. Se tudo se confirmar, se mais esse imóvel entrar para a carteira do fundo, deve ter um impacto no rendimento de 6 centavos por cota. E vale lembrar que o fundo já tem imóveis neste prédio, nesse endereço, né? Então ele passa a ter mais um andar, o que é sempre interessante em busca do controle do ativo, né? Bom, destaque da semana, todo mundo está pensando e reverberando isso, eu também não queria deixar de tecer breves comentários. Mais do que a decretação da prisão, em relação a ontem, quando o Supremo, na madrugada de ontem, no comecinho do dia,
decidiu lá por não acatar o habeas corpus do Lula. Isso pode impactar o mercado de fundos imobiliários? Olha, acredito que diretamente e no curto prazo, não tem tanta influência assim. No longo prazo, eu entendo que isso é bom para a economia, porque sabe aquela expressão muito famosa, infelizmente muito famosa, de que no Brasil até o passado é incerto? Isso é ruim para a imagem do Brasil. Eu vivo falando aqui da importância e cobrando os fundos para serem mais transparentes, para terem mais governança corporativa e tal. Ora, se eu pretendo que um fundo tenha maior governança corporativa, imagina um investidor de fora, quando ele olha para o Brasil como um todo, ele também pretende que o Brasil tenha melhor governança. E faz parte da governança, independente do comandante político, porque esses caras são transitórios, a questão das instituições democráticas funcionarem e dos acordos serem cumpridos, né? Pacta sunt servanda, isso é um conceito básico de direito em qualquer lugar do mundo. Os pactos precisam ser cumpridos. Se nesse caso específico havia uma decisão de menos de 2 anos atrás, que já dizia que era assim, como que logo em seguida poderia mudar novamente? Seria ruim, independente se você é favorável ao Lula ou se não é favorável. Eu estou falando de uma questão institucional. É ruim que a regra do jogo vá mudando a todo momento, porque sem estabilidade jurídica, sem estabilidade democrática, o dinheiro não flui, a confiança não acontece. Volto a comparar com o fundo imobiliário. Imagina 2 fundos em que um você confia mais no administrador, no outro você não confia muito, um é muito mais transparente, o outro é menos transparente. Para onde flui o seu dinheiro? É a mesma coisa no capital que circula no mundo inteiro. Transparência, instituições, pactos sendo cumpridos é muito importante. Então, no médio e longo prazo, sim, isso é importante. No curto prazo, não acredito que vai ter muita repercussão no mundo dos fundos imobiliários. Certo? Só para terminar aqui essa introdução, ó, curso Viva de Renda com Fundos Imobiliários, curso online que eu gravei aqui com o Infomoney Educação, para você entender toda a parte jurídica, teórica e prática, inclusive aí, ó, como montar e gerir a sua carteira de fundos imobiliários. Hoje eu vou querer saber do Sul como que ele monta e gere a carteira de fundos imobiliários dele. Mas você pode aprender a fazer isso também e principalmente quando eu falo montar e gerir a sua carteira, aquela que se adequa melhor ao seu perfil, aos seus objetivos. É renda, é ganho de capital, é a sua aposentadoria, você vai montar a sua carteira de acordo com o seu objetivo e pode ficar tranquilo que o curso te deixa operacional para isso. Você vai ter segurança de fazer as suas próprias decisões. Está começando agora nesse mundo? Baixe lá o Guia de Investimentos em Fundos Imobiliários, também um e-book que eu escrevi aqui com o Infomoney, ele é gratuito, você encontra aqui nesse site que está na sua tela. E também passa lá na minha página do Facebook, fica fácil até de encontrar o e-book lá. E, claro, eu quero saber sua opinião, quero que você me mande um recado. Sempre que possível eu vou tentar responder. Ultimamente eu estou deixando muita gente sem resposta porque estou trabalhando bastante, mas sempre que possível eu respondo as pessoas. Ok? Hora de bater um papo aqui com o Su. Su Shongwei. Aliás, Shongwei Su. Isso, o Su é sobrenome. Su é sobrenome, né? O jeito aqui ocidental é diferente, né? Sim, sim. Su, obrigado por ter vindo. E eu queria que você se apresentasse para esse mundo dos fundos imobiliários, que você conhece o mundo dos fundos imobiliários que não te conhece direito. Bom, meu nome é Su, né? Eu sou professor da Infomoney, eu sou formado em matemática e eu sou especialista em derivativos, né? Mais especificamente no olhar tempestivo do derivativo, olhar as opções, olhar o mercado futuro sobre a ótica do tempo, né? Como que o tempo agrega valor, né, nas estratégias. Então, todas as minhas estratégias são feitas com vistas na melhoria com a passagem do tempo. Isso sempre é aplicado aos derivativos? Sim, sim. Tempo e derivativo são coisas inseparáveis porque os derivativos eles não são ativos, eles acabam em determinado dia. Uhum. Então o tempo é vital no derivativo. Sim, a precificação dele, por exemplo, você pega um iogurte que está a 1 mês do vencimento, ele tem um preço, sei lá, R$3 o pote, né? Um dia antes do vencimento, se o mercado não vender ele por R$1, ele vai perder tudo, tem a morte súbita, Perfeito. Né? Então os derivativos futuros, eles têm essa questão da morte súbita, por isso que o tempo tem valor para eles.
E nos fundos imobiliários? Qual que é o fator tempo em relação aos fundos Então, imobiliários? nos fundos imobiliários eu não posso falar sobre os fundos papéis, né? Mas sobre os fundos tijolo, a gente poderia dizer o seguinte, né? Suponha que a gente fizesse uma partição do planeta. Então nós temos lá alguns milhões de metros quadrados, vamos dividir por alguns bilhões de pessoas e daria, sei lá, 1.000 metros quadrados por cada pessoa. À medida que vai nascendo mais gente, essa parcela de 1.000 metros vai diminuindo, porque tem mais gente, né? O denominador maior faz com que a fração seja, a divisão fique um número cada vez maior. O denominador maior, né? Faz com que o quociente seja menor, né? Então, é mais ou menos sob essa ótica que eu vejo que no longo prazo a terra sempre vai valorizar. E foi isso que que me levou, né, a, por exemplo, desde criança, sonhar em ter casa própria, comprar imóveis. E recentemente, não tão recentemente, né, a partir de 2009, 2010, eu comecei a comprar fundos imobiliários. Né? E aí com uma ótica diferente, porque não é esse giro dos derivativos. Né? Não, a questão que eu tinha percebido dos meus pares que operam derivativos, estrategistas, traders, é que todos quebram. Todos quebram. Pelo seguinte, quando você opera derivativo, como ele tem um tempo muito curto, você tem a tendência a aumentar cada vez a mão dentro da disponibilidade do seu capital ou da sua margem, né? E uma hora você vai perder tudo. Então, eu percebendo isso, eu peguei e comecei a fazer uma poupança em fundo imobiliário, não só sobre uma questão de é a melhor ou pior aplicação, não. Existem assim, diferenças entre quando você vai comprar um ativo. Se a sua função é reserva de valor, então o fundo imobiliário, o imóvel, o dólar, o ouro serve. Se a sua função é rentabilidade, você vai ter que ir para o derivativo, porque é o que mais rende e o que mais perde, né? Agora, se a sua função é renda, o fundo imobiliário cabe bem, né? Ele cabe bem no fator renda e também como reserva de valor. E aquela questão do carrego positivo que você chama de tempestividade positiva. Tempestividade positiva. Quando você compra uma ação e vende uma opção, um dia a opção morre. Sim. E você pode vender uma outra opção. Então, isso a gente diz que ele tem uma tempestividade positiva. O tempo te favorece. Quando você vende um contrato futuro de petróleo, se a curva tiver, que eles chamam de curva em contango, você também tem a tempestividade positiva, porque quando vai chegando perto do vencimento, aquela taxa de carrego do petróleo some e você pode vender o contrato futuro sempre mais caro que o à vista. Então, ou seja, você tem um ganho com a passagem do tempo. E nos imóveis isso não é diferente, né? Primeiro pela pressão demográfica, faz com que o imóvel ao longo do tempo valorize, né? O físico dele, né? Mas isso dá uma decorrência no aluguel. Os aluguéis geralmente são reajustados para o IGPM, então no médio e longo prazo eles tendem a continuar subindo os aluguéis. Ou seja, o carrego, se eu invisto em fundos imobiliários e passo anos com eles, esse carrego ele não me custa, na verdade ele... E você recebe pelo carrego. Eu recebo pelo carrego. Não só em cima da renda, mas em cima da cota. Certo. Então se você pegar, por exemplo, vocês pegam... Por exemplo, pega os fundos imobiliários que existem desde 2003, 2004. Vamos pensar 2005. E agora, vamos pensar 10 anos. Já estamos em 2018. Pega os fundos que começaram em 2008. Pega aí um BBPO, por exemplo, né? Aí você vai ver quanto que qual foi o valor dele na época do lançamento e o valor hoje. Você pega mesmo lá o Nossa Senhora de Lourdes. Você vai lá ver quanto que lançou a cota e quanto que está a cota hoje. Está quase o dobro, né, do que na época do lançamento. Por mais, né, que tenha tido problemas, discussões. Sim. Então, a gente pensa o seguinte, né, eu vejo assim que o fundo imobiliário, o cara tem que atingir uma certa senioridade para falar, olha, isso é um bom negócio, porque ele não dá dor de cabeça. Certo. E aí tá aquele lance, às vezes eu fico com vontade de, nossa, eu acho que eu vou vender esses fundos aqui, aplicar no financiamento de opções, mas aí você tem que esperar a hora certa de entrar na bolsa. A bolsa não é qualquer hora. Aí quando eu penso em vender, tá chegando o final do mês, aí já virou o dia o dia X dele, nossa, aí mês que vem já tem uma graninha, aí você desiste. Ele tira a sua ansiedade do trade. Isso é importantíssimo. Isso é importante. A gente faz muita bobagem no trade, não importa. Pode ser com fundo imobiliário, com ações com derivativo. Ficar girando
Isso é cientificamente provado que não dá certo. Não dá certo. Você fica pagando custas, fica pagando tributos e para tomar o risco de perder ainda. Sim, né? e que geralmente, né, quando você vai entrar na bolsa forte, você entra geralmente numa alta já. E aí, você sabe o que eu reparei? Quando eu tirei o meu capital da bolsa, deixei uma boa parte em fundos imobiliários e uma parte do capital em CDB para eu tradar a bolsa, aí em vez de eu comprar o papel à vista, né, eu mexer só com opção, caiu o nível de ansiedade e melhorou o meu índice de acerto. Porque aí então você fala, putz, eu só vou tirar um pouco de fundo ou um pouco da renda fixa na hora que eu estiver mais tranquilo com a minha estratégia aqui no mercado de derivativos e tal, e não fica tentando desnecessariamente. Isso, porque o que acontecia? Vamos supor, se tivesse lá 1 milhão, eu queria arriscar os 1 milhão na bolsa. Sim. Aí deixando, sei lá, 800 no fundo imobiliário e 200 no CDB para operar, primeiro que você não fica com pressa de operar porque você está com um lote pequeno e lote pequeno cabe em qualquer estratégia. Mas quando você está com um lote grande, por exemplo, você pega lá, por exemplo, não precisa ser 1 milhão, mas tipo 100 mil em cash. Você montar, por exemplo, uma borboleta lá numa operação qualquer, nossa, é complicado porque às vezes não tem mercado para isso no Brasil. Sim. Porque para você gastar 100 mil reais numa borboleta, você teria que montar 300 mil borboletas. Isso é o técnico, né? Mas tem os meus vídeos que explicam isso. Para quem não sabe o que o Su está falando, estratégias com opções, a borboleta é uma estratégia com 3 pernas. Com 3 né? pernas. E aí você pega e vai querer peitar o mercado, às vezes o preço justo é 20, 21 centavos, você acaba pagando 25 e o seu lote é muito grande. E isso já pode ter, a sua expectativa de lucro pode ter ido embora. Sim, sim. Né? E no caso, como a gente amarra o ativo no fundo imobiliário, aí você fica mais confortável, tem aquele dinheirinho extra no final do mês, e isso diminui a ansiedade e muitas vezes melhora o seu... Eu sempre falo que fundo imobiliário, eu chamo ele de coringa do portfólio. Sim, sim. Para quem investe em ações é bom ter fundo imobiliário, para quem investe em renda fixa é bom ter fundo imobiliário, para quem investe em imóveis é bom ter fundo imobiliário. Sim, por causa da liquidez. Posso incluir que quem também faz estratégias com derivativos deveria incluir fundo imobiliário no seu portfólio. Porque aí ele diminui, né? O problema que eu vejo nos derivativos é, por exemplo, o cara vai lá e monta uma estratégia que dá certo. Fala, pô, essa estratégia eu consigo replicar 20% ao mês. Nossa, é uma maravilha. Só que aí o cara pega e reaplica tudo. Sim. E aí no dia que o cara perde, ele perde sobre o todo. Agora, se, por exemplo, vamos supor, você fala, tem uma estratégia boa. Essa estratégia, eu sofro uma tensão, mas eu consigo replicar 20% ao mês. Bom, se você vai lá e aplica 30 mil na estratégia e ganha 6 mil, e você pega, por exemplo, 6 mil e investe no fundo imobiliário, só que essas estratégias muito avançadas, se você ficar em cima, dá certo. Mas aí depois de 8, 9, 10, 11 meses, um dia deu errado. Aí você perde aqueles 30 mil que você colocou. Mas você já tem a sua reserva que banca. O problema é que se ele aplica 30 no primeiro mês, vai reaplicando 30, aí daqui a pouco ele está com 100 mil na mesma estratégia, no dia que dá errado o cara se quebra. Exatamente. Bom, você tem experiência de mercado, sabe o que eu estou falando. Já vi muita gente fazer isso. E você já teve que dar muito lenço, né? Sim, tem que prestar muito lenço, né? Doar muito lenço. Só que você é do Cazaquistão, natural do Cazaquistão. Na verdade, os meus avós são de lá, né? Eles tiveram alguns problemas, se refugiaram, mas a minha nacionalidade é chinês. Você nasceu na China? Em Taiwan. E como que é o mercado de REITs lá? Tem fundo imobiliário lá? O mercado de capitais? No Cazaquistão, o mercado acionário está começando, né? Eles têm alguns projetos de integrar bolsas mundiais. Agora, assim, eu posso falar assim, de Singapura, Hong Kong, os mercados de capitais lá são muito fortes, né? Que tem aquela... como é que é? Tem aquele estigma, né? Chinês, coreano, é tudo pão duro, né? Então o mercado de capital lá é forte, né? Mas o mercado de fundo imobiliário, em especial, em alguns países, eles são a vedete, né? Tem alguns países que eles negociam até mais do que a própria Bolsa de Valores. Olha que interessante. Porque como lá os imóveis são muito caros, alguns empreendimentos imobiliários, você não compra o imóvel, você compra cotas do imóvel. E aí, a partir de um dado momento de você tem, por exemplo, 35%, 38% de cotas em relação a um imóvel, aí o gerente que administra o portfólio te aluga um imóvel e você paga a diferença. Então, não é exatamente REITs, mas tem um mercado de imóveis securitizados de alguma maneira que é desenvolvido. E tem alguns países você compra o fundo imobiliário na casa lotérica, nem é na bolsa. A gente está quase no fim, mas eu quero que você conte 2 curiosidades aqui, fora do tópico fundo imobiliário. Deve ter gente assistindo falando, nossa, mas eu conheço esse Su de outros tempos.
Conta para eles que provavelmente tem alunos seus da época da TV Cultura te assistindo. Ah, sim, né? Do vestibulando, né? E também eu fazia as propagandas lá para os cursinhos lá, quando eu passava nos primeiros lugares lá, eu era contratado para passar em primeiros lugares na faculdade para vender a imagem, né? Para os cursinhos médio, universitário. Quer dizer que você dava aula no vestibulando da TV Cultura. Isso, Ajudou muita gente a entrar na faculdade. Ah, eu não sei, eu não sei se eu ensinei certo, não, mas acho que ajudei sim. O vestibulando era um bom programa, infelizmente, né? Os programas culturais aqui no Brasil. E rapidinho, a produção já está estourando aqui. Que é essa história de campeonato mundial de conta de cabeça? Ah, nós nem se vê lá no Face, Kazakh.nomad, né? Haviam competições mundiais de cálculo mental e eu participei de duas edições dela. Na primeira, eu fui tão humilhado, fiquei em último lugar na terceira fase lá. E aí no outro eu acabei indo bem, né? Fiquei em sexto lugar, dada a dificuldade da competição, né? Último lugar da terceira fase? Eu acho que não ia deixar eu entrar nem na porta. Não, sim. Era muito fácil, mas eu me senti muito mal. Aí eu treinei 1 ano com uma instrutora russa. Mas que tipo de conta que você faz? Não é 17 dividido por 12? Não, é logaritmo. Tipo um logaritmo, um seno hiperbólico. De cabeça? De cabeça. Ah, que é isso? Numa outra ocasião a gente pega e faz aí ao vivo aí a gente já fez no programa do Roxo, logaritmo ao vivo, raiz quadrada, raiz cúbica. Ainda existem essas competições? Não, tinha uma fundação chamada Ramanujan School que patrocinava. A partir de 83 foi a última edição. Então, olha, para saber disso, só acompanhando as histórias deliciosas do Su no Facebook. No Facebook vocês podem me adicionar, Kazakh.nomad, né? Nômade, Kazakh quer dizer nômade na língua cazaque. Kazakh.nomad, né? Me adicionem lá e leiam as historinhas lá. Legal, muito obrigado, Su. Obrigado pela oportunidade. Vamos combinar outras dessas, hein? Tá bom, obrigado. Grande abraço para você, um ótimo fim de semana. Até sexta que vem.